Bom, pessoal, chegando para mais um bloco aí de resolução de provas da OAB. Nós paramos, evidentemente, no bloco anterior na questão 74. Vamos agora à questão 75. Sueli trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai. Primeira coisa, cuidadora é o quê? Doméstica. Primeira coisa que você tem que identificar. Então, doméstica, Lei Complementar 150 de 2015. Pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo, agora foi, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição. De acordo com o caso narrado e a legislação de regência, assinale a afirmativa correta. O que quer saber aqui? Nós vamos ler as assertivas. Vamos lá. O controle escrito não é necessário, porque tem menos de 10 empregados. A lei de regência prevê que as partes podem acertar por escrito a isenção da marcação de jornada, marcando apenas a hora extra. A lei é omissa a respeito, e Rogério deve manter controle escrito de horários de entrada e saída da empregada doméstica. Gente, lembre-se de uma coisa no direito. Lei geral é lei geral, lei específica, a gente vai com lei específica. Então, a letra A poderia ser a sua primeira hipótese de resposta. Por quê? Você sabe que lá na CLT vai dizer que no controle de jornada, empresas que têm menos de 10 empregados, elas não precisam fazer. Quem tem que fazer é o empregado, não é? Então você pode falar assim, pô, ela trabalha na casa, a casa tem menos de 10 empregados, ela não precisa. Porém, a lei especial, a lei complementar 150 de 2015, lá em seu artigo 12, se não me engano, artigo 12, que vai dizer o seguinte, é obrigatório controle de jornada da empregada doméstica. Se você vai fazer com a sua doméstica forma eletrônica, lá igual na sua empresa, que você vai colocar o dedão, se você vai fazer de forma escrita, com aquele controle de jornada que você compra na papelaria, em linhas gerais, o problema não é seu. Tá? O que a lei quer é o seguinte, é obrigatório, tem que ter a hora que entrou, a hora que saiu, a hora do intervalo de almoço, a hora que fez hora extra, se tem adicional noturno, botar lá também. Igual empresa, igual mesmo, tá ok? Então é muito importante isso aí. Sendo assim, nós vamos excluir todas essas e a resposta é a letra D, tá? Vamos dar uma lida aqui no artigo 12. Vamos lá. Artigo 12. É obrigatório o registro de horário de trabalho do doméstico por qualquer meio, manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo, tá? Artigo 2º, parágrafo 4, poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, tá? Se o excesso de horas em um dia for compensado em outro dia. Ou seja, a Lei Complementar 150, a Lei da Doméstica, vai permitir de forma individual um acordo escrito entre empregado e empregador para que a compensação de horas trabalhadas a mais num dia, tá, sejam compensadas em outro, de uma forma escrita no contrato de trabalho. Tá? Mas aí tem que ser um contrato expresso. Tá? Não pode ser só aí verbal não, que aí não vai ter validade. Então se você quiser instituir isso com a sua doméstica, vai ter que ser de forma escrita. Tá legal? Então, aqui eu coloco mais fundamentações, até que não tem a ver aqui com a própria questão, apenas para enriquecer depois aí o seu estudo, tá ok? Então guardem, registro de ponto na lei da doméstica é obrigatório. Gabarito letra D de dado, questão 76. Lucas é vigilante. Nessa condição, trabalhou como terceirizado durante um ano em um estabelecimento comercial privado e a seguir em um órgão estadual da administração direta, no qual permaneceu por 2 anos. Dispensado,
ajuizou ação contra o ex-empregador e contra os dois tomadores de seus serviços, a empresa privada e o Estado, pleiteando o pagamento de horas extras durante todo o período contratual e a responsabilidade subsidiária dos tomadores dos respectivos períodos. Beleza, até aqui tudo certo. A sentença julgou procedente o pedido e os réus pretendem recorrer. Em relação às custas, com base nos ditames da CLT, assinale a afirmativa correta. Cada réu deverá recolher o quê? 1/3. B. Havendo participação do Estado, ninguém paga as custas. C. Somente o Estado ficará dispensado das custas, ou cada réu deverá recolher a integralidade das custas. Tá? Importante falar aqui, custas, uma coisa, depósito recursal é outra coisa. São naturezas jurídicas completamente diferentes. Custas são aquelas custas do próprio processo ali no âmbito da justiça. Depósito recursal tem o que é uma natureza de garantia de execução. A gente, no popular, né, a gente acha que é pagar para recorrer, e não é. Depósito recursal ele tem que aquele valor para garantir uma futura execução. Você paga, né, recorre, e se a empresa não tiver bens, tá, aquele valor que ela efetuou a título de depósito recursal vai garantir ou minimizar, né, pagar aqueles créditos do empregado. Então você vê, ó, são naturezas jurídicas completamente diferentes. Você sabe, está lá no artigo 790-A da CLT, que o quê? As hipóteses, quem é isento do pagamento de custas. No nosso exemplo aqui, o Estado. O Estado é isento, você sabe, do pagamento de custas. Vamos dar uma lida no 790? Vamos lá. Artigo 790-A da CLT, que é um tema aí que tem uma controvérsia entre o Supremo, tá? Uma decisão aí recente do Supremo que eu quero passar também para vocês. 790, vamos lá. Então, o que nós temos? Acho que eu boto aqui, mas aí você vai ver o gabarito. Aí eu não... Vamos lá. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita, a União, os Estados e Municípios, Distrito Federal, suas respectivas autarquias e fundações público-federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. 2. O Ministério do Trabalho. Mas eu quero falar com você desse parágrafo único, que vai dizer: a isenção prevista nesse artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, ou seja, aqueles órgãos de classe, como OAB, como CREA, tá? CRM, também, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. Ou seja, está dizendo que esses órgãos de classe também, na literalidade do 790 parágrafo único, que elas não são, que essa isenção não alcança elas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, entendeu que órgãos de classe estariam também isentos disso aí. Então, até agora, quando esse tema tem caído em concurso público até o AB, tem se cobrado a CLT, a resposta tem sido a CLT. A gente tem que ver até quando a banca vai continuar com nesse sentido, tá? Com esse entendimento. Pode ser que uma hora mude. Até agora não mudou. Então o Supremo aí já está colocando as asinhas de fora, já tem uma decisão aí um pouco diferente. É sobre isso que eu queria falar nessa questão bem importante com vocês. Aqui, se o Estado é isento, ele deve recolher 1/3 das custas? Não. Se o Estado participar, ninguém paga? Então seria uma beleza, né? Não, está errado. Somente o Estado ficará dispensado das custas, cada réu deve recolher metade. Se eu falei que o Estado, né, não paga, então você exclui essas três. A resposta é a letra C. Beleza? Depois vocês também dão uma lida aí em custas, em situações de acordo. Se nada for disposto em acordo, caberá em partes iguais
aos litigantes as custas, tá? Bem importante vocês verificarem isso aí também, dando uma dica. Aqui, gente, eu falo dessa divergência aí do Supremo, tá? Que decidiu, tá lá, informativo 44, estender o privilégio, tá? Do decreto 779 de 69 a dispensar o recolhimento das custas processuais e depósito recursal. Fique atento ao enunciado da questão, já que as bancas podem ter um novo posicionamento e ignorar a literalidade do 790A e passarem aí com o entendimento do Supremo. Até agora não mudou, mas vai saber quando que eles vão fazer isso. Tá ok? E aqui coloco os beneficiários, tá? Quem são isentos ainda do pagamento de custas, e a súmula 170 de sociedade de economia mista, que também os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem a sociedade de economia mistas, que tem que pagar custas e depósito recursal. Questão 77. Expedida a carta precatória executória numa determinada demanda trabalhista, questão interessante. O juízo deprecante cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então o oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado, avaliando-o e garantindo o juízo. Imediatamente, o executado ajuiza embargos do devedor, alegando que o bem penhorado foi subavaliado, apresentando documentação que entende provar que o valor de mercado do bem é muito superior àquele lançado no auto pelo oficial de justiça. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a legislação em vigor e o entendimento do TST, assinale quem é o juízo competente para apreciar os presentes embargos. Tá ok? O que nós temos aí? Para a carta precatória executória numa demanda trabalhista. Juízo deprecante é aquele que vai expedir a carta precatória. Tá? É isso que você tem que ter. Deprecante. Ele vai expedir a carta precatória. Tá? Cita o devedor para pagamento, mas ele permanece inerte. Então o oficial de justiça retorna e penhora um dos imóveis do executado e garante o juízo. A. O juízo deprecante é competente, pois dele se origina a execução. B. O julgamento poderá competir ao juízo deprecante ou ao deprecado, porque a lei não traz essa previsão. C. O juízo deprecado será competente, porque a matéria se refere ao suposto vício na penhora. D. A lei e a jurisprudência são omissas a respeito. O que você tem que entender aqui? Vamos lá. Conceito de deprecante e deprecado. Então você tem o juízo aqui. Juízo deprecante. Vou botar uma situação prática aqui. Vamos supor Rio de Janeiro. Ele está aqui, esse juízo deprecante, na capital. E aí, o devedor está lá em São Paulo. Um exemplo. Tá? Não vou botar São Paulo, não. Vou botar Caxias. Vou botar aqui em Caxias. Tá? E aí, o juízo deprecante da capital, ele vai expedir uma carta precatória para o juízo deprecado, que é Caxias. Falar, ó, juiz de Caxias, juiz daqui da capital fala de Caxias pela carta precatória, ó, o devedor que eu estou querendo executar, ele mora aí, você é o competente, etc. Manda aí o seu oficial de justiça penhorar ele. Tá? Manda lá. Aí sai daqui o quê? Saiu a penhora. E ele penhorou com vício. O nosso credor aqui, tá? Quer ajuizar o que? Um embargo. Quem vai ser competente? Esse juízo ou esse aqui? Será o juízo
deprecado, porque quem penhorou, suposto vício na penhora, foi realizado pelo juízo deprecado. Então você, quando está lendo a questão, pode ter uma confusão terminológica apenas. Porque é juízo deprecante, deprecado, aí você, aquela confusão da prova, né, naquele momento, naquele cansaço, você pode acabar confundindo. Aí você o que faz? Faz um desenhozinho, que você não vai ter nenhum tipo de problema, tá ok? Então você tem juízo deprecante, tá aqui, então eles pedem a carta precatória por de Caxias, que é o juízo deprecado, penhora, opa, houve o vício aqui, então competente é o juízo deprecado. Resposta, artigo 646, 676, nós vamos ver. Letra C, não é letra C? O juízo deprecado será competente. Tá ok? Então, resposta, letra C. Artigo 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Nos casos de constrição realizada por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito, ou se já devolvida a carta. Não foi o que aconteceu na questão, tá? Salvo se o juiz deprecante aqui dissesse, ó, é aquele bem, mas não foi o caso, porque a ordem de penhora passou a ser o quê? Para o juízo deprecado. Então o oficial foi lá e penhorou. Não teve uma indicação de bem específico, ó, vai lá e penhora tal bem. Não, foi penhorar o que ele achava lá, o que ele foi achar. Tá? Diferente isso aí. Ou se a carta já tivesse sido devolvida. Então essas duas situações aqui no final do 676 não estão abarcadas na questão, por isso que a resposta é a letra C. Questão 78, Jorge foi dispensado e no dia designado para homologação da ruptura contratual, a empresa informou que não tinha dinheiro para pagar a indenização. O TRCT, o termo de rescisão do contrato de trabalho, estava preenchido com o valor total de R$5.000, que Jorge deveria receber. Diante da situação narrada pela empresa, da extrema necessidade de Jorge, o sindicato concordou em fazer homologação apenas para liberar o fundo de garantia e permitir o acesso ao seguro-desemprego, lançando no termo de rescisão um carimbo de que nada havia sido pago. Jorge, então, ajuizou a ação monitória na Justiça do Trabalho, cobrando a dívida de R$5.000. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Tá? Primeira coisa que você tem que saber. Ação monitória. O que é? Né? Não é realmente, e de fato, muito usada na Justiça do Trabalho. Você tem que saber o que? É permitido? É. Porque você tem lá, é uma norma, pode ser plenamente aplicada, trazida do CPC à CLT, pois há compatibilidade. Tá ok? Os princípios norteadores do processo de trabalho. Ponto 1. Ponto 2. Conceito de ação monitória. Você transforma alguma coisa que não tem eficácia, tá, de título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Então você faz uma ação monitória, você transforma aquilo ali em um título e depois você executa. Isso é uma ação monitória. Então, nesse caso, é o seguinte, termo de rescisão do contrato de trabalho é um título executivo? Não, nem judicial, nem extrajudicial. Então você pega aquilo ali, uma confissão de dívida, tá? Basicamente seria isso, podemos dizer, entre aspas, e vai dar uma eficácia de título. Isso é ação monitória. Ele vai dar uma eficácia de título executivo ao termo de rescisão. E depois executa direto. Beleza? Simples assim. Então, sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. O comportamento de Jorge é viável, sendo que, nesse caso, o juiz expedirá mandado de pagamento nos moldes do CPC. Na Justiça do Trabalho, a ação monitória somente é possível em causas até 2 salários mínimos, sendo que da sentença não caberá recurso, o que não há hipótese retratada. Jorge deveria ajuizar a ação de execução de título extrajudicial
que é a natureza jurídica do termo de rescisão do contrato de trabalho. Jorge agiu mal porque não cabe monitória na Justiça do Trabalho. Então, meus amigos, o que nós temos aqui? Comportamento, nós já vimos, é permitido? É. Então, tira aqui. Ação monitória somente é possível em casos até 2 salários mínimos? Não, não há nenhuma vedação quanto a isso. O termo de rescisão do contrato de trabalho é um título executivo? Não, é errada C. Resposta, letra A. A ação monitória é disposta no artigo 700, da CLT não, do CPC. Beleza? Conseguiram compreender isso? Que você tinha que saber dessa questão, que o termo de rescisão do contrato de trabalho não tem natureza de título executivo. Então, pegou-se isso, transformou-se em uma natureza aí que uma empresa realmente deve, em um título, que aí para você transformar um documento, podemos dizer um documento de uma maneira geral, que não tem força de título executivo em executivo, qual é esse procedimento? Ação monitória. É permitida na CLT? É. Largamente? Sim. Tá? Então, a resposta aí é a letra A da questão de número 78. Tá ok? Questão, aqui ali o fundamento, 79. A sociedade empresária Sanear Conservação e Limpeza Limitada ajuizou a ação de consignação em pagamento em face do ex-empregado Pedro Braga, afirmando que ele se negava a receber as verbas resilitórias a que faria jus. Citado, Pedro Braga apresentou resposta sob a forma de contestação e reconvenção, postulando diversos direitos alegadamente lesados, incluindo no polo passivo a sociedade empresária Réptil Mobiliária, tomadora dos serviços terceirizados do empregado, requerendo dela responsabilidade subsidiária. Tá ok? A. Não é possível, em sede de reconvenção, ajuizar ação contra quem não é parte na lide principal. B. A pretensão de Pedro somente se viabilizará se a sociedade empresária Réptil Imobiliária concordar em figurar na reconvenção. C. Não há óbice a se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lide original. D. A lei processual é omissa a respeito, assim ficará a critério do juiz aceitar a inclusão da sociedade empresária Réptil Imobiliária. Ou seja, a questão trata de reconvenção. Você sabia que a reconvenção ela é prevista na CLT? Não. Não sendo prevista, então você poderá aplicá-la de maneira subsidiária à CLT? Sim, pode. Você vai pegar lá do CPC, pode aplicar na CLT? Pode, porque ela é compatível com os princípios norteadores do processo do trabalho, de acordo lá com o 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do CPC. Então, beleza, reconvenção pode sim ser usada na CLT, no processo de trabalho. Tá? Então, a lei processual trabalhista é omissa a respeito? Beleza, é omissa. Mas fica a critério do juiz aceitar a sua inclusão? Não. Depois, a outra coisa de que ele trata é o seguinte, de que para você incluir outra pessoa... Primeira coisa, vamos lá. O que é reconvenção? Reconvenção é uma manobra de contra-ataque. Você foi atacado e você também aproveitar que você vai se defender e atacar. Contra-ataque. Exatamente como ele fez aqui. Ele aproveita uma ação autônoma, tá? Reconvenção é uma ação autônoma. Beleza, gente? Então, bem importante você ver isso aí. Postulando diversos direitos alegadamente lesados, e você pode incluir no polo passivo uma outra pessoa que não figura nessa lide original? Pode. Isso está disposto lá no CPC. Tá ok? Não tem problema algum. Claro que tem que haver o quê? Não é nem proporcionalidade, uma fungibilidade entre o que você está pedindo. Se você está aqui a matéria trabalhista, você não pode colocar aqui uma outra pessoa pedindo uma coisa de natureza civil. Não. Tá ok? Tem que estar presentes aí os mesmos elementos. Tá ok? Fazer parte também daquela lide. Beleza, gente?
Então vamos ver, qual é a resposta aqui? Não é possível, em sede de reconvenção, ajuizar ação contra quem não é parte na lide principal? Errado, é possível. A pretensão de Pedro somente se viabilizará se a sociedade empresária concordar em figurar? Imagina. Então fala assim, ó, não, você vai depender da vontade do outro? Evidentemente que não. Não há óbvio se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lide original. Resposta letra C. Vamos dar uma olhada aqui na reconvenção. Artigo 343 do CPC. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal. Claro, tem de haver aí uma fungibilidade, tem que ter, vocês falarem sobre a mesma coisa. Não adianta você está falando sobre o procedimento ali trabalhista e você propor uma reconvenção falando de coisa civil. Não, tem nada a ver. Ou com fundamento da defesa. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em lide consórcio com terceiro. Beleza? Então a questão 79, a resposta foi letra C. Questão 80, que trata de recursos. Em reclamação trabalhista, que se encontra na fase de execução, o executado apresentou exceção de pré-executividade. Professor, o que é isso? Eu nunca achei isso na CLT. Nem vai, tá? Exceção de pré-executividade, ela é aceita, tá, pela doutrina e pela jurisprudência, ela não tem previsão legal. Então, o processo está em execução, teve uma exceção de pré-executividade. Após ser conferida a vista à parte contrária, o juiz julgou-a procedente e reconheceu a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, determinando nova citação para que o réu pudesse contestar a demanda. Considerando essa situação e o que dispõe a CLT, assinale a opção que indica o recurso que o exequente deverá apresentar para tentar reverter a decisão. Apelação? Você tem apelação no direito do trabalho? Não, molinho, né? Recurso de revista é o caso? Não. É recurso ordinário? Resposta. Por quê? Em execução, qual é o principal recurso? Em execução, agravo de petição. Tá ok? Muito importante isso aí. Artigo 897, a linha A. Cabe agravo de petição de 8 dias. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. É aquele velho ditado: das decisões de execução, cabe agravo de petição. Não se esqueçam disso. Tá ok? E assim, nós vamos terminando a resolução dessa prova do 22º exame da OAB. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, entre em contato, que eu terei o maior prazer em saná-las para vocês. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima!